Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Olá, caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva em mais essa oportunidade que tem como proposta estudar e refletir sobre o tema Parábola dos Talentos, atendendo assim a programação de nosso centro, o Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Então, para darmos início ao nosso estudo, vamos elevar nossos pensamentos para uma oração. Viu, Mestre Jesus, nosso Senhor, estamos recolhidos para desenvolvermos a nossa programação de estudos. E diante de mais essa oportunidade, Senhor, para ampliarmos o nosso conhecimento acerca da vida, sobretudo dos ensinamentos do Senhor, nós rogamos ao vosso coração magnânimo que nos envolva, Senhor, em mais essa oportunidade, proporcionando-nos, querido Mestre, o clima de serenidade e harmonia que este momento requer. Permita-nos, Senhor, também, envolvidos pelas bênçãos do Senhor, contarmos com a presença amiga de nossos benfeitores espirituais, a compartilhar conosco de nossa programação, auxiliando-nos, sobretudo, Mestre, nas reflexões que o entendimento das lições do Senhor pode nos proporcionar. Que a vossa paz, Mestre querido, permaneça sempre conosco. Assim seja. Muito bem, temos como pauta para a nossa programação o estudo evangélico, com destaque para a parábola dos talentos, e vamos desenvolver o nosso estudo tomando como base os ensinamentos doutrinários, né? E qual a importância de se estudar os ensinamentos de Jesus? Como esse estudo com os ensinamentos do Senhor podem repercutir em nossa vida? E faremos ao longo do nosso estudo algumas reflexões nesse sentido, obviamente buscando entender o sentido espiritual que o ensinamento de nosso Senhor proporciona para todos nós, espíritos imortais, que devemos sempre questionar a nossa posição na vida. Qual é o nosso propósito aqui? De onde nós viemos e para onde nós vamos? Entender que o espírito sobrevive ao tumor. Então, refletir em torno dos ensinamentos de nosso Senhor é buscar diretriz segura para nortear uma caminhada que
nos conduzirá de retorno ao Pai, a Deus, nosso Criador. Muito bem, a parábola, ou que vamos estudar, não só a que vamos estudar, mas as parábolas, de uma forma geral, nós podemos entender como uma narrativa que tem como objetivo transmitir ensinamentos por meio de metáforas, por meio de figuras. E é isso que queremos entender quando Jesus conta-nos essa história. Como podemos entendê-la na perspectiva ético e moral? Não é? Porque as parábolas evangélicas, utilizadas por Nosso Senhor como estratégia didático-pedagógico, têm como propósito recorrer às alegorias, às metáforas, e mais, tomando como base o contexto histórico da época e cultural, transmitir preceitos éticos e morais. Embora no contexto histórico e cultural da época, mas que tem uma repercussão até hoje, porque são ensinamentos de princípios universais que transmite para nós a essência das leis de Deus, das leis soberanas da vida. A parábola que estudaremos se reveste de grande importância, porque nos proporciona, com base nos princípios da doutrina espírita, entender os ensinamentos de Jesus, nosso guia e modelo, acerca das verdades espirituais. Para entendermos Deus, nosso Pai. Para entendermos a magnitude das leis de Deus e buscarmos uma orientação segura em nossa caminhada evolutiva. Nós vamos adotar como estratégia para esse estudo apresentar o texto da parábola, que está em Mateus, né? versículo de 14 a 30, e vamos apresentar por bloco de versículos, após o qual faremos nosso comentário de cada bloco e oportunidade também que vamos compartilhar trechos de alguns livros de Emmanuel e Joana de Ângeles, os quais faremos a citação. Para o estudo dessa parábola, né, dos talentos, nós vamos recorrer às anotações de Mateus, né, que está no capítulo 25, versículos de 14 a 30. É importante a gente contextualizar que o sermão profético, né, proferido no Monte das Oliveiras, traz em sua segunda parte, no capítulo 25 de Mateus, a abordagem de 3 parábolas, sendo essa uma delas. Essa parte, portanto, do sermão vai tratar da parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos e a parábola do juízo final. Queremos destacar também que talento, a moeda que Jesus se refere, era de altíssimo valor da época, porque ele utiliza de uma figura do contexto histórico e cultural da época, porque a moeda cunhada em ouro maciço era utilizada em várias localidades na época e possuía um alto poder para investimentos, né? E é isso que queremos, portanto, na sequência, entender, porque o que representa, portanto, talentos na perspectiva espiritual. Vamos adiante examinar essas questões. Muito bem. E examinar a parábola, estudar o Evangelho,
para compreendermos em sua profundidade, para entendermos a essência dos ensinamentos de nosso Senhor, o Kardec, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz alguns apontamentos e considerações muito interessantes que queremos compartilhar aqui, apenas 2 trechos. O primeiro é esse, quando ele vai dizer o seguinte, que toda a gente admira a moral evangélica. Poucos, no entanto, a conhecem a fundo e menos ainda são os que a compreendem e lhe sabem deduzir as consequências. A razão está por muito na dificuldade que apresenta o entendimento do Evangelho, que para o maior número de seus leitores é ininteligível. Porém, para nós, espíritas, é diferente, como veremos aqui no trecho seguinte. Nesse trecho aqui, o Kardec vai argumentar o seguinte: muitos pontos dos evangelhos, da Bíblia e dos autores sacros em geral só são ininteligíveis, parecendo alguns até irracionais, por falta da chave que faculte se lhes apreenda o verdadeiro sentido. Esta chave está completa no Espiritismo. O grifo aqui é nosso. Como já o puderam reconhecer os que o têm estudado seriamente, e como todos, mais tarde, ainda melhor o reconhecerão. Muito bem, e dentre esses que estudam, orientados por essa chave, é a nossa casa, o Centro Espírita Bezerra de Menezes, que além das palestras que abordam temas evangélicos, nós temos um dia reservado especificamente para o estudo do Livro dos Espíritos e do Evangelho, que é o que nós denominamos de humildinho, estudo que está ocorrendo pelo sistema remoto às terças-feiras. Quem tiver interesse, fica convidado aí a participar. Mas queremos destacar aqui também que o estudo nessa perspectiva do Evangelho, né, contou também com a grande contribuição de Onofre Abreu. Inclusive, ele coordenou uma obra, Luz Perecível, e nessa obra, logo na introdução, ele vai dizer o seguinte, que o Espiritismo, isso é o Honório, então, que faz esse apontamento. Ele diz o seguinte, que o Espiritismo é, sem dúvida, a chave que nos leva a retirar da mensagem de Jesus a essência divina. Estudar os princípios da doutrina espírita vai ampliar para nós essa perspectiva. Evidenciar o conteúdo espiritual na perspectiva de cada palavra, de cada frase, versículo, ou então do texto completo. Vai argumentar aqui o Honório, o senhor Honório Abreu, hoje já desencarnado, né? Entender o aspecto literal do texto, para conhecer o significado de palavras, verbos, pessoas, lugar, cargos, circunstâncias, hábitos vigentes à época de Jesus, etc. Para quê? Para apreender o conteúdo espiritual, ou seja, tirar o espírito da letra, como nos alerta Jesus. Citado aqui também pelo Honório, que as palavras que vos disse são espírito e vida. Isso está anotado no livro de João, capítulo 6, versículo 63. Então, estudar o Evangelho, os ensinamentos de Nosso Senhor, requer uma estratégia metodológica que nós vamos encontrar no Espiritismo.
Vamos compartilhar aqui esses 2 versículos, porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. Bem, como extrair desse texto o ensinamento de nosso Senhor? É isso que vamos examinar na sequência, tomando como base os postulados doutrinários. E é preciso a gente compreender que Jesus, em seu ensinamento, em qualquer contexto, em qualquer circunstância, ele nos conecta com Deus. Ele nos coloca diante de situações para podermos refletir acerca da vida, acerca do Pai, do Criador. Porque suas lições, né, aí nós vamos, as passagens e as parábolas, em algum contexto, vai evidenciar as leis soberanas da vida. Como esta parábola que nós podemos encontrar aqui, a evidência da lei do trabalho, né, da lei de causa e efeito, da lei de progresso. Né? Essas leis, inclusive, elas podem ser estudadas sistematicamente na perspectiva espírita, e nós vamos encontrá-las na terceira parte do Livro dos Espíritos, em que Kardec aborda sobre as leis morais, as leis naturais, as leis divinas. Certo? E esse estudo, obviamente, ele amplia em muito a nossa possibilidade para entender a mensagem de Nosso Senhor. Entender, inclusive, que essas leis se manifestam em nossa consciência, como destaca a resposta dos espíritos superiores para Kardec na questão 621. Quando ele pergunta aos espíritos superiores onde está inscrita a lei de Deus? Na consciência. Então, entender os ensinamentos dessa parábola repercuti-lo na vida de cada um de nós de acordo com a nossa compreensão. Até o texto sugere, né? Porque cada um vai receber o talento de acordo com a sua capacidade. Para entender que a caminhada do espírito imortal, entender essa caminhada a partir da pluralidade das existências, né? O espírito tem uma bagagem espiritual. Para entender, inclusive, o ensinamento de Nosso Senhor acerca da distribuição dos talentos. Talentos que simbolizam os infinitos recursos de Deus, que o Pai, Deus, nosso Criador, ele proporciona a todos nós para favorecer, ou melhor, criar condições para o nosso progresso espiritual, para a nossa evolução. São recursos, meios para podermos criar condições para o nosso aprimoramento, para o nosso desenvolvimento espiritual. Portanto, talentos nós podemos entender aqui como a razão, a inteligência, o livre-arbítrio e muito mais, o corpo físico que nós recebemos, a própria mediunidade que recebemos em nossa vida. E aí nós precisamos questionar. O que fazer? Qual é o nosso objetivo? E como nos organizar para podermos alcançar os resultados compatíveis
com cada recurso que Deus confere a cada um de nós. Tá certo? Então, é isso que nós precisamos compreender a partir do momento que esses dois versículos, eles trazem para nós esse ensinamento. Porque Deus, nosso Pai, nosso Criador, dotando-nos de todos os recursos e condições para podermos promover o nosso progresso espiritual. Vamos compartilhar aqui um trecho do livro Fonte Viva, do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, que vai nos ajudar a refletir sobre esses versículos iniciais. Ele vai dizer o seguinte, que cada criatura recebeu determinado talento da providência divina para servir no mundo e para receber do mundo o salário da elevação. Acrescenta aqui o autor, velho ou moço, com saúde do corpo ou sem ela. Recorda que é necessário movimentar o dom que recebeste do Senhor para avançares na direção da grande luz. Então é importante nós compreendermos aqui e destacar a lei do trabalho. É necessário movimentar. E também de progresso, quando ele diz, o grifo aqui é nosso do movimentar, que nós entendemos aqui, ele vai destacar a lei do trabalho. Nós precisamos criar condições. Nós não viemos aqui para a Terra, reencarnamos para fazer turismo. Não. Nós precisamos entender que o espírito pré-existe ao nascimento físico e sobrevive ao túmulo. E esse é o grande questionamento que nós vamos fazer enquanto espíritos imortais, para entender o sentido da vida. Então, todos os recursos que recebemos de Deus, em qualquer contexto, ele vai destacar aqui com saúde do corpo ou sem ela. É necessário movimentar, lei de trabalho. Movimentar o dom que recebeste do Senhor para avançares na direção da grande luz. Outra lei, lei de progresso. Porque nós fomos criados para evoluir, para progredir, para a perfeição. Essa é uma reflexão que nós precisamos fazer. Para destacar da parábola, né, que o talento corresponde ao conjunto de todos os bens que Deus proporciona a nós, tanto os materiais como os espirituais. Nós deixamos aqui para cada um examinar isso na perspectiva da própria vida, do contexto em que se encontra. Porque todos nós somos dotados desses recursos, desses meios, certo? E acrescenta aqui ainda o Emmanuel, porém no livro Palavra de Vida Eterna, pela psicografia de Chico Xavier, lembra-te de que o Senhor nos concede tudo aquilo de que necessitamos para comungar-lhe a glória divina. Entretanto, não te esqueças de que as dádivas do Criador se fixam nos seres da criação conforme a capacidade de cada um. Então, a distribuição quantitativa de 5, 2 e 1 talento, nós devemos compreender nessa perspectiva. E cada um deve se perguntar quantos talentos recebeu. Significa todos os bens materiais e espirituais que a vida confere a cada um para promover o progresso espiritual, criar condições para a evolução. Acrescenta aqui ainda o autor, não ouvides que os talentos de Deus são iguais para todos, competindo a nós a solução do problema alusivo à capacidade de recebê-los.
Então nós precisamos compreender isso na perspectiva das leis de Deus. Nós vamos receber aquilo que merecemos, aquilo que necessitamos. Porque Deus proporciona a todos nós os talentos, as condições para podermos progredir, para podermos evoluir. A providência divina, de acordo com nossa bagagem espiritual, obviamente, que é a capacidade de cada um. Ele vai nos proporcionar tudo o que precisamos para a nossa evolução. Esse é o entendimento que queremos refletir acerca desses 2 versículos iniciais. E mais, né? Com os recursos que Deus, nosso Pai, confere a cada um de nós, submetidos às suas leis, somos os artífices de nossa própria vida. Somos o administrador, pois compete a cada um de nós o planejamento, a organização de nossa vida, para a utilização desses recursos em favor de nosso progresso espiritual. Então, planejar, organizar e controlar a nossa vida, isso compete a cada um. É importante salientar que a nossa meta é alcançar a perfeição, recorrendo a todos esses recursos que Deus nos proporciona, de acordo com o projeto de cada qual. E para isso nós precisamos, em nosso dia a dia, elevar o nosso pensamento, o nosso sentimento, para buscar inspiração do alto, para entender o verdadeiro sentido da vida e promover os encaminhamentos compatíveis com as leis de Deus. E é nesse sentido que vamos examinar os versículos seguintes para entendermos o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo nos personagens e figuras que ele utiliza na parábola. Vamos adiante. Muito bem. Compartilhando aqui mais 3 versículos, nós vamos encontrar o seguinte registro: que tendo ele partido o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito interessante aqui, porque nós já fizemos alguns destaques acerca dos talentos, né? São recursos de Deus em favor de cada um de nós, para nós podermos promover o nosso progresso espiritual. Mas aqui nós vamos encontrar 2 personagens: aquele responsável, consciente e que utiliza de forma adequada o talento, os recursos que Deus proporciona a cada um, mas o outro personagem irresponsável, né? Que escondeu o dinheiro do Senhor. E na sequência nós vamos examinar um pouco mais sobre esses aspectos. E queremos aqui compartilhar esse trecho que está no livro Em Busca da Verdade, pelo Espírito Joana de Ângeles e psicografia do Divaldo Pereira Franco, que ela vai dizer o seguinte: que a parábola em estudo é psicoterapêutica por ensejar reflexões profundas e lógicas a respeito do comportamento de todos com a consciência. O Senhor que ofereceu os talentos e que sempre se encarrega de exigir a aplicação dos recursos que são destinados ao indivíduo. E é isso, né, que nós precisamos entender, analisar a parábola na perspectiva da consciência de cada um. E
como estamos aplicando os recursos que Deus conferiu a cada um em nossa vida. Porque no contexto da aplicação dos talentos pelos servidores, né, os dois primeiros demonstraram, como destacamos, responsabilidade, trabalho, a dinâmica, movimentaram esses recursos para poder multiplicar, ou seja, criar condições para o seu progresso espiritual, para o seu crescimento espiritual. E é dessa forma que a gente multiplica, criando condições para o nosso progresso. O que pode ocorrer, né, e deve, né, na medida que a gente tem condições de criar condições também para ajudar o semelhante, fazendo bem. Já o outro personagem, ele descompromissado, sabe? É aquela situação em que a pessoa reencarna e perde o endereço da vida, de Deus. Não ver um sentido na vida. O sentido espiritual, entender as necessidades do espírito imortal, o espírito que tem uma caminhada para Deus. É nesse sentido que a gente precisa entender, portanto, esse ensinamento do Senhor. Né? Entender a lei de trabalho inserida aqui, porque é a movimentação que fazemos para podermos progredir. E esses bens, esses recursos devem ser utilizados nessa perspectiva, da dinâmica da nossa vida, para podermos, então, alcançar os verdadeiros valores da vida, para podermos, então, percorrer a trilha que nos conduz ao nosso Pai, a Deus, que é a perfeição. A felicidade, ela está na capacidade de cada um em criar condições para ser feliz. Não é o outro que vai fazer, é cada um. Mas essa é uma questão de consciência de cada um. E a Joana de Ângeles vai dizer que todas as criaturas são aquinhoadas com talentos morais, intelectuais, do sentimento, das aptidões que devem ser aplicados em favor do próprio enriquecimento, desenvolvendo habilidades próprias e pertinentes à capacidade de utilização de cada qual, no contexto de cada qual. Né? Cada um tem um projeto na vida, seja no contexto familiar, seja no contexto do segmento profissional, seja no contexto do segmento da educação, da pesquisa, mas cada um está inserido em um contexto, seja no contexto da política, não é? Enfim, a questão é como estamos utilizando esses talentos. A razão, atributo do espírito que nos abre a perspectiva quanto à inteligência e o sentimento. Como estamos utilizando a inteligência? Será que estamos revestindo as nossas decisões da perspectiva intelectual com o manto do amor? Para podermos, então, entender de forma ampla o verdadeiro sentido da vida? Para entender as leis soberanas que nos orientam a caminhada? Porque em todo esse processo que envolve a nossa vida, a dinâmica da nossa vida, nós precisamos recorrer ao mandamento maior, também nos ensinado por Jesus, que é amar a Deus em primeiro lugar. Esse é o primeiro mandamento.
e amar ao próximo como a nós mesmos. Esse é o segundo mandamento. Então, esses recursos eles devem ser aplicados em favor do próprio enriquecimento, desenvolvendo habilidades próprias e pertinentes à capacidade de utilização de cada qual. E, portanto, cabe a nós o planejamento, a organização de nossa vida e o controle. E o resultado que alcançarmos, seja de sucesso, de êxito ou de fracasso, o responsável somos nós. Como nós falamos anteriormente, nós somos os artífices, os administradores da nossa vida e precisamos ter responsabilidade acerca disso. Então, como administradores de nossa vida, compete a cada um de nós a administração, que é planejar, organizar a nossa vida para a utilização desses recursos, dons, em favor do nosso progresso espiritual, como já salientamos aqui anteriormente. Aí vem o questionamento que devemos fazer: estamos alcançando os resultados que nos habilitam à perfeição? Compete a cada um de nós a avaliação de nossa vida, estabelecer mecanismos de aferição, de controle. O versículo que examinaremos na sequência evidencia, no contexto dos ensinamentos de Nosso Senhor, a aplicação desse mecanismo de verificação, de aferição, de controle. Porque se planejamos, é porque temos objetivos, temos metas. Se organizamos, é porque estamos cientes dos recursos, estamos mobilizando recursos, né? E orientações para a nossa caminhada. Então, a aferição ela é necessária. É importante destacar que isso se dá na dimensão de nossa consciência. Cada um, portanto, vai fazer esse encaminhamento de acordo com a sua capacidade, de acordo com a sua condição. Compete a cada um essa atitude. Isso é questão de atitude. Vamos examinar o próximo versículo, que traz o seguinte registro: e muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então, é o momento da aferição, o momento da avaliação. É o momento, portanto, que nós precisamos avaliar o resultado que estamos alcançando em nossa vida. O que fizemos dos talentos recebidos da providência divina. Porque a vida sempre vai nos apresentar esse momento de termos que prestar contas. É uma prestação de contas ao Senhor, que fazemos através da nossa consciência, de avaliarmos o resultado que estamos alcançando em nosso processo de evolução espiritual. É importante entender que todo o contexto da nossa vida traduz isso. O resultado que somos causa, porque colhemos o que plantamos. O contexto da vida de cada um, o que cada um recebe da vida, está certinho, totalmente compatível com a lei de Deus. Considerando, portanto, que nós todos somos responsáveis por isso. As etapas de aferição nós podemos encaminhar em vários momentos. No planejamento e organização da família. Aí nós estamos falando, como estamos inseridos dentro desse contexto aí da instituição família, como pais. Aí eu estou falando pai, mãe, como avós, enfim.
o que estamos fazendo com os recursos que Deus nos conferiu no contexto da família, no contexto do desenvolvimento profissional, da atividade profissional, da atividade empresarial, da atividade política, da atividade doutrinária, no nosso caso, por exemplo, espíritas, dentre outras atividades. É importante a gente salientar que cada um traz uma tarefa a cumprir, segundo o progresso que já realizou, obviamente. A natureza não dá salto. A uns é atribuída uma tarefa de repercussão ampla, que alcança, vamos dizer, a humanidade no todo. Há outros apenas no contexto familiar, profissional, mas todos trazem responsabilidades definidas. E o tempo concedido para a sua movimentação, ele está também estabelecido de acordo com o planejamento de cada um aqui na Terra enquanto reencarnados. Portanto, esse momento de prestação de contas ele é fundamental. E por isso que vamos adiante examinar o resultado. O que os personagens, então, fizeram com os talentos. E aqui queremos já trazer essa situação do primeiro personagem. Então, aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Então, vamos aqui já passar também para o trecho que traz o comportamento, né, do outro personagem da lição de Nosso Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles granjei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Então aqui nós temos 2 personagens que o texto sugere, né, para o nosso entendimento, que utilizaram a dinâmica da vida para aplicar esses recursos em favor de si, do progresso de cada um. Né? Aqui nós estamos falando do servo bom e fiel, né? Que é aquela criatura, né, que aproveita os recursos. O que a providência divina confere a cada um, em prol do seu adiantamento. E, na perspectiva do mandamento maior, do ensinamento de Nosso Senhor, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, esses recursos, eles são utilizados não só para o adiantamento próprio, mas, sobretudo, do próximo. A nossa vida de interface ela é muito intensa. E essa multiplicação, ela se dá nesse contexto da nossa vida de relação. E aqui nós temos, então, o resultado desses 2 personagens, né? Por isso, servo bom e fiel, porque aplicaram os recursos que receberam da divindade em favor do progresso espiritual e, obviamente, criando condições também para o progresso espiritual do semelhante. E no livro Em Busca da Verdade, vamos compartilhar outro trecho da Joana de Anjos, que ela vai dizer o seguinte: todo empreendimento experimenta a circunstância do êxito ou do insucesso.
cabendo ao investidor eleger a aplicação. No caso em tela, mais rendosa, menos perigosa, conforme o fizeram os 2 servos dedicados. Argumenta aqui a autora. E agora, compartilhando o trecho que traz o comportamento do outro personagem, temos aqui então que, mas, chegando também o que receberam um talento, disse, Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E, atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Vejam bem o comportamento totalmente diferente. O servo que deixou improdutivo os recursos que recebeu. Simboliza todas aquelas pessoas que usam mal os recursos recebidos na vida. Né? Pode aqui representar aquelas pessoas que possuem conhecimento das leis e que poderiam trabalhar em benefício do próximo, mas não fazem. São totalmente descompromissados. Porém, trabalham apenas para a satisfação do seu próprio egoísmo. Se deixam orientar pelo egoísmo, tornando-se pessoas infiéis, mas que ao plantar a infidelidade vão colher dificuldades. Ao plantar a infidelidade em relação às leis soberanas da vida, vão colher a expiação em reencarnações futuras, o sofrimento. Então, essa atitude de preguiça, de descompromisso, de irresponsabilidade, traz consequências. É isso que a gente precisa entender em relação a esse personagem. Vamos aqui adiante. O Emmanuel, nesse trecho do livro Fonte Viva, ele pode nos ajudar no entendimento maior desses 2 versículos, né? Quando ele diz o seguinte: quanto aconteceu ao servidor invigilante da narrativa evangélica, há muitas pessoas que se acusam pobres de recursos para transitar no mundo como desejariam, e recolhem-se à ociosidade alegando o medo da ação. Ainda com Emmanuel, nesse mesmo capítulo do Fonte Viva, no capítulo 102, vai dizer o seguinte, que o medo de trabalhar, o medo de servir, medo de fazer amigos, medo de desapontar, medo de sofrer, medo de compreensão, medo da alegria, medo da dor. Ora, se nós somos todos filhos de Deus, dotados de recursos, nós reunimos capacidades, potencialidades para superar qualquer dificuldade e qualquer medo. E a Joana de Ângeles, no livro Em Busca da Verdade, vai dizer o seguinte, que todos os dons pertencem à vida, vêm de Deus e são concedidos como empréstimos, como experimento, a fim de que se possam fixar na realidade, produzindo os efeitos correspondentes. Precisamos ter essa consciência. E temos aqui 2 versículos para nós refletirmos, que diz o seguinte: respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe, mau e negligente servo, sabias que não ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Ora, aqui o servo mau e negligente é a criatura que não sabe aproveitar nem o pouco que recebe, estacionando no processo evolutivo. Pessoas que às vezes reúnem todas as condições, todos os recursos, mas reclamam da vida.
lastimam. É preciso refletir sobre isso. E a Joana de Ângeles, no livro Em Busca da Verdade, vai dizer o seguinte, que a vida é dinâmica, não se permitindo vacuidades e desleixos sob pena de consequências afugentes para os levianos e irresponsáveis, que sempre têm enterrado aquilo que deveriam e poderiam aplicar, ampliando as suas possibilidades de crescimento. Mais uma vez, todos nós reunimos condições de multiplicar os recursos, porque somos dotados deles. E a providência divina assiste a cada um de acordo com as condições, com a capacidade de cada um para poder promover o progresso espiritual. Nós precisamos ter essa compreensão, refletir acerca disso. Vamos compartilhar aqui os 3 últimos versículos. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Ora, na perspectiva que estamos trazendo o entendimento dessa parábola, todo aquele que aplicar de forma compatível e em consonância com as leis de Deus, né, e que corresponder à confiança de nosso Senhor, vai receber como retorno auxílio e proteção, para que possa aumentar, inclusive, as possibilidades. É isso que acontece. Quando nós aplicamos adequadamente os recursos, a gente amplia o campo de possibilidades de evolução, de progresso. Por outro lado, aquele que não se esforçar, que não acionar a sua vontade, a sua boa vontade, no esforço contínuo para acrescentar alguma coisa àquilo que já recebeu da misericórdia divina, aquele que não se esforçar vai espiar, vai colher o que está plantando. Colher nesta ou então em futuras reencarnações. O sofrimento, a dor. Por isso, precisamos ficar atentos à nossa vida para torná-la produtiva na perspectiva espiritual, inspirando sempre nos ensinamentos do Senhor. E buscar o que é prioritário, não o que é trivial. E Jesus nos ensina nesse sentido. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais ele será acrescentado. Essa é uma orientação para nós podermos definir o que é prioridade na nossa vida, o que é vital, e não ficar em busca do que é trivial. Então, esses 3 versículos, eles trazem esse ensinamento. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. As consequências da irresponsabilidade, da imprevidência, da imaturidade, da omissão, enfim. Né? Vamos adiante aqui, nós já estamos encaminhando nosso estudo para o final e queremos compartilhar esse trecho do livro Em Busca da Verdade, pelo Espírito Joana de Ângeles, que ela vai dizer o seguinte, que todos os valores que sejam sepultados no solo da indiferença e da falsa justificativa se transformam em sofrimento interior, porque a culpa que se apresenta no momento da prestação de contas, porque ela virá, leva-o às lágrimas e às lamentações. Não precisa isso. Nós podemos refletir para conduzir a nossa vida de forma consciente. E o Emmanuel, no livro Fonte Viva, ele traz um ensinamento muito interessante. Se recebeste, pois,
mais rude tarefa no mundo, não te atemorizes à frente dos outros e faz dela o teu caminho de progresso e renovação. Por mais sombria seja a estrada a que foste conduzido pelas circunstâncias, enriquece-a com a luz do teu esforço no bem, porque o medo não serviu como justificativa aceitável no acerto de contas entre o servo e o Senhor. É uma reflexão nesse momento que finalizamos o nosso estudo, para entender que as leis soberanas da vida orientam o universo, orientam a cada um de nós em nossa caminhada. Na sequência, após essa reflexão que fizemos com essa recomendação do Emmanuel, vamos aqui compartilhar um trecho do livro Em Busca da Verdade, pelo Espírito Joana de Ângeles, que ela vai argumentar o seguinte: analisando-se Jesus como possuidor dos talentos de vida eterna, descobrir-se-á facilmente como os aplicou em todos os dias da sua existência terrena, especialmente durante o período de sua vida pública, enriquecendo o mundo com sabedoria e liberdade, com beleza e esperança de plenitude. Então, queremos ter uma referência para a aplicação efetiva de nossos talentos, dos recursos que a divindade nos proporciona. Jesus é nosso guia e modelo. Mas tem um outro trecho aqui que nós vamos ainda compartilhar desse livro. E a Joana, então, acrescenta para finalizarmos o nosso estudo. E quando foi traído, negado, julgado insensatamente, condenado e crucificado, o tesouro da sua misericórdia e cordura transformou-se em bênção que vem atravessando os séculos, como a única maneira de encontrar-se a felicidade, que é conseguida somente pelo amor, por amor-terapia. Então, com isso, nós podemos aqui refletir o seguinte, que o nosso Senhor Jesus Cristo é a nossa fonte maior de inspiração para a vida, para darmos um sentido real para o nosso espírito, para o espírito imortal. Que possamos, portanto, tomá-lo como inspiração em nossa vida, em nosso cotidiano. E se queremos seguir Jesus, é só amar. Muito bem, com essas últimas reflexões, nós encerramos nosso estudo, desejando que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso guia e modelo, continue envolvendo a todos e todos. Momento que também agradecemos, Senhor, pelas bênçãos que nos envolveram em mais essa oportunidade do estudo. Agradecemos também, Senhor, pela presença amiga de sempre de nossos benfeitores espirituais, que compartilhando conosco desses momentos nos ajudam a ampliar o entendimento acerca das lições do Senhor. E que a vossa paz, mestre querido, permaneça conosco sempre. Assim seja.